Dependendo da fase de vida que você está, o seu objetivo ao investir em ações pode ser mais voltado para multiplicar o seu patrimônio ao investir prioritariamente em empresas com grande potencial de crescimento. Ou até você pode estar no outro extremo, buscando empresas mais consolidadas, tendo uma estabilidade maior e já te proporcionam um fluxo de pagamentos de dividendos mais constante. Ou ainda, o que é a situação mais comum de todas, estar em uma fase de transição na qual você quer multiplicar o seu patrimônio, mas ainda assim quer ter uma boa proteção e já começar a usufruir de uma boa renda passiva. E independente de qual fase você esteja, eu te pergunto o seguinte: você sabe olhar para uma empresa, para uma ação e conseguir definir qual que é a fase de vida que ela está? Se é uma empresa em pleno crescimento ou se é uma empresa já consolidada, talvez sem muito espaço para crescer. E eu vou ainda um pouco além disso. E você sabe por que é extremamente importante saber definir isso? Será que a sua carteira de ações, ou seja, as empresas que você escolheu para ser sócio, elas estão alinhadas com o que você de fato espera delas? Será que você montou uma carteira de ações esperando crescimento, mas as empresas escolhidas, mesmo que boas empresas, não estão nessa fase de vida, logo não entregam o que você esperava? Como identificar o momento de vida de uma empresa? E para quem já tem algum conhecimento em ações, um spoiler, tá? A forma de averiguar isso não é olhando o dividend yield da empresa. Então, vamos à nossa aula de hoje. Como identificar qual fase de vida uma empresa está e como encontrar empresas com mais potencial de crescimento. Toda empresa que prospera acaba quase que impreterivelmente ganhando participação de mercado, que é chamado de market share, que corresponde ao percentual do mercado que uma empresa é dona. E usualmente o ciclo de vida de uma empresa ocorre aproximadamente como mostra essa imagem aqui ao lado. A empresa nasce, ela entra em uma fase de crescimento pleno, crescimento rápido, onde ela está explorando novos mercados. Por ser pequena em relação ao mercado que ela acabou de entrar, é muito mais fácil crescer. Os custos fixos usualmente eles são um pouco menores e se ela fizer de fato um bom trabalho e conseguir criar um diferencial competitivo, criar uma estrutura mais sólida, ela passa para a próxima fase, que é a fase de crescimento moderado, onde ela ainda se expande de forma bem significativa, mas com um pouco mais de cautela, dado que agora ela é uma empresa um pouco maior, com mais capital e mais patrimônio para proteger. O próximo passo natural da empresa é que ela entre em uma fase de transição, onde ela se torna uma empresa de crescimento e de dividendos. Nessa fase, ela por já ter uma boa fatia do mercado e estar se consolidando no seu nicho, ela começa a distribuir parte do seu lucro na forma de dividendos para os seus sócios e seus investidores, mas ainda mantém algum ritmo de crescimento. E ela finalmente chega à fase final da empresa, que é quando ela domina a maior parte do mercado, passa a crescer praticamente junto com o PIB do país e por, entre aspas, não ter muito mais para onde crescer, distribui a maior parte ou todo o lucro para os sócios. E é chamada então de uma empresa de dividendos ou plenamente de dividendos. Agora, como identificar isso em uma empresa? Com um único e simples indicador. E o indicador que me comunica qual fase de vida uma empresa está é o payout, que nada mais é do que o indicador que me diz qual que é o percentual de lucro da empresa que ela distribui para os sócios. Parece confuso, mas é simples. Ele é um indicador dado em percentual que divide o lucro distribuído pelo lucro líquido total da empresa. Por exemplo, uma empresa que teve 100 milhões de reais de lucro e distribuiu 20 milhões para os sócios, ela teria um payout de 20%. Muito cuidado agora para não confundir payout com dividend yield, que é outra coisa. O dividend yield é o percentual de dividendos distribuídos da empresa em função do preço da ação. Por exemplo, uma empresa cotada a R$30 e distribuiu R$3 de lucro por ação, ao longo do ano ela vai ter um dividend yield de 10%. Mas esse indicador ele pode ser muito traiçoeiro quando você quer usá-lo para definir a fase de vida de uma empresa, pois ele envolve o preço de uma ação e não o que a empresa fez com o lucro, que é o que vai dizer a fase dela. Vamos entender o seguinte: uma empresa ela pode distribuir todo o seu lucro e ter um dividend yield baixo, como é o caso da Ambev, que tem um dividend yield por volta de 4% ao ano, ou ainda ter um dividend yield mais alto e estar distribuindo uma pequena parte do seu lucro, como é o caso da Graziotin, que tem um payout baixo e um yield de 5% ao ano. A fase de vida da Graziotin é de pleno crescimento, pois ela retém a maior parte dos seus lucros, e a fase de vida da Ambev é de dividendos, pois ela distribui quase todo o seu lucro. Mas viram como o yield
deles é diferente, e vale a ressalva que isso não quer dizer que uma empresa é melhor ou pior que a outra, simplesmente pelo dividendo e pelo payout. Obviamente a Ambev é uma empresa de altíssima qualidade, já consolidada no mercado, por isso que ela paga um pouco menos. E a Graziotin, que temos uma aula específica que eu vou deixar aqui para você, onde eu analiso o case dela, apesar de ser uma empresa muito redonda e em pleno crescimento, ela atua em um setor mais competitivo, que é o setor de varejo de vestuário, e é uma empresa muito menor regional. O ponto é, usar o dividend yield não é uma boa métrica para se avaliar a fase de vida de uma empresa. O indicador que nos diz isso é o payout. Vamos agora a como você pode objetivamente usar o payout para definir a fase de vida de uma empresa. E vale a ressalva que você encontra esse indicador facilmente no site de RI das empresas, em sites de análise como Status Invest, Fundamentei ou praticamente qualquer outro, tá? Encontrar isso é bem fácil. Então, vamos lá. Você pode considerar uma empresa que tem um payout de 0 até 25%, ou seja, distribui de 0 até 25% do seu lucro, como na fase de crescimento rápido. Raia Drogasil, Localiza, Banco BTG são empresas como exemplo nessa fase. Ou seja, são empresas que pegam toda ou a maior parte do lucro e reinvestem no próprio negócio. Só tome muito cuidado com empresas que têm payout baixo e não distribuem o lucro, porque elas não dão lucro ou têm dívidas muito altas que precisam sanar. Por isso que é importante que você jamais pegue um indicador sozinho e conclua qualquer coisa dele. Todas as empresas que eu mencionei aqui são empresas que todo o contexto e propostas corroboram com o que o payout está dizendo. Por exemplo, pensem comigo aqui, a própria Raia Drogasil, que em 2011 ela tinha 780 farmácias e hoje ela tem mais de 2.600. Claramente uma empresa em pleno crescimento, não apenas pelo payout, mas pelo que a empresa vem de fato fazendo. Entenderam essa diferença? Ótimo, vamos lá. Agora, empresas que têm um payout de 25% até 35% são classificadas como em fase de crescimento moderado. A exemplo da Alpargatas, Lojas Renner e Ezetec se encaixam nessa categoria. Já empresas com um payout de 35% até 60% podem ser classificadas como crescimento e dividendo. Empresas como a Hypera Farmacêutica, a WEG, a Porto Seguro se encontram exatamente nessa fase. E por último, empresas que têm um payout acima de 60% podem ser classificadas como empresas de dividendos. Aqui temos a Ambev já comentada, a Vivo, a Taesa e a Fleury, são excelentes exemplos de empresas já nesse estágio. Identifique qual fase de vida uma empresa está e você saberá muito melhor o que esperar dela. E combine empresas em fases diferentes na sua carteira para conseguir aproveitar as diferentes vantagens que cada uma proporciona. E alinhe a maior parte das suas empresas à sua fase de vida, os seus resultados vão ser cada vez melhores. E para você conseguir não apenas analisar ações de uma forma simples e objetiva, mas também montar uma carteira de investimentos completa, é só se inscrever no nosso canal e aproveitar as literalmente centenas de aulas já disponíveis e conteúdos novos semanais, para você conseguir aprimorar toda a sua capacidade de investimento e de quebra você nos ajuda a crescer, pois nossa empresa ainda está na fase de pleno crescimento e a sua inscrição com certeza é um fator crucial para o nosso futuro. Pela hora de hoje, turma, era isso. Espero de coração que tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse indicador e eu te vejo na próxima aula.